Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito, para que você se inscreva. E você que já está inscrito, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nós temos um objetivo de levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, né, um canal tão pequeno, né? Mas eu creio que o Senhor, Ele está no controle de tudo. E eu creio que através de alguém que nós venhamos alcançar com a palavra de Deus, esse alguém possa alcançar outra pessoa, e aquela outra pessoa vai alcançando mais outra, e por aí, né, vamos ganhando almas para Jesus. Eu creio nisso. Então, nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando os nossos vídeos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 17, que está escrito o seguinte: Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Irmãos, o contexto aqui é sobre a cura daquele paralítico lá do tanque de Betesda. A Bíblia diz que quando Jesus o curou, ele não sabia quem era Jesus. Mas no versículo de número 14, Jesus encontra aquele homem no templo, né? Jesus se revela a ele e logo em seguida ele vai até os fariseus e fala: olha, quem me curou foi Jesus. E aí por conta disso, os fariseus começaram a perseguir o Senhor, né? E o Senhor então disse a eles: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E a pergunta que eu deixo aqui para todos nós: o que nós temos feito em prol do reino de Deus? Será que nós temos ficado parados? Será que nós não temos feito a obra do Senhor como Ele quer que façamos? Irmãos, Paulo disse que o evangelho deve ser pregado em tempo e em fora de tempo. Ou seja, qual é o momento de eu pregar o evangelho? É hoje, é agora. Né? Todas as oportunidades que nós temos que levar o evangelho. Às vezes nós andamos, né, nas ruas, passamos por pessoas, às vezes entramos em ônibus, metrô, as pessoas sentam ao nosso lado e nós simplesmente entramos e saímos de boca fechada, não pregamos o evangelho, não fazemos aquilo que Jesus falou, né, que nós fizéssemos, que é pregar o evangelho. Eu estou em viagem, e nesta viagem de Brasília, né, para São José do Rio Preto, dentro do ônibus eu fiquei pensando, eu preciso encontrar um horário, um tempo, para eu pregar o evangelho. Irmãos, e depois eu fiquei reprovando a mim mesmo com essa ideia. Por quê? Eu esperei, né, todo mundo almoçou, depois do almoço, eu então preguei ali dentro daquele ônibus. Mas depois eu fiquei perguntando a mim mesmo: e se aquele ônibus tivesse sofrido um acidente? E se aquelas pessoas ali tivessem morrido? Como eu estaria diante de Deus? Esperando a hora para pregar o evangelho. Ora, o apóstolo Paulo diz que o evangelho deve ser pregado em tempo e em fora de tempo. O próprio Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, Jesus não nos deu a certeza de que toda vez que nós ministramos o evangelho, de que toda vez que nós pregamos o evangelho, esse evangelho será bem aceito. Jesus não nos deu a certeza de que toda vez que nós pregarmos a palavra do Senhor para alguém, esse alguém vai se converter. Mas Jesus nos deu uma responsabilidade. Jesus nos deu um mandamento, né? Ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho, né? Aliás, ele disse: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, ele nos deu uma ordem, né? Jesus, ele nos deu um mandamento. Irmãos, esse mandamento não é só para pastor. Esse mandamento não é só para missionário. Esse mandamento não é só para evangelista. Esse mandamento não é só para o diácono. Esse mandamento não é só para alguém que tem um título
eclesiástico. Não. Esse mandamento é para todos os cristãos. Todos. Você que aceitou a Cristo, você que segue a Cristo, saiba, este mandamento também é para você. E Jesus nos disse na parábola do semeador, né? Ele disse que o semeador ele tem a responsabilidade de semear. Ele tem a responsabilidade de jogar a semente. Ele tem a responsabilidade de levar a mensagem. No entanto, nós não temos a certeza de que todas as vezes nós vamos obter sucesso, né? O próprio Jesus disse para os discípulos quando ele os enviou, dizendo, quando vocês chegarem em uma cidade, né, e essa cidade não receber vocês, né, ou seja, não quiser ouvir a mensagem, saiam dela e sacudam contra ela o pó das suas sandálias. Então Jesus, né, ele não nos deu a certeza de que nós vamos ter êxito todas as vezes que nós pregarmos o evangelho. Às vezes nós podemos até sofrer por conta disso, né? Vimos ali o apóstolo Paulo sofrendo quando ele expulsou o demônio daquela menina que adivinhava lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 23. Eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, alguns anos atrás, que eu fui pregar para um rapaz e eu apanhei. É verdade, irmãos, eu apanhei. Ele me deu 3 socos no rosto. Por quê? Porque eu preguei o evangelho para ele, né? E, inclusive, houve até um episódio interessante, porque uma outra pessoa viu ele me agredindo, registrou uma ocorrência e ele foi chamado na delegacia no dia seguinte, e o delegado perguntou para mim o que eu gostaria que fosse feito naquele caso. Eu falei, delegado, eu não quero nenhuma punição para ele. A única punição, se é que isso é punição, eu quero que ele seja salvo. Eu quero que Jesus o alcance com a misericórdia e o seu perdão. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos pregar o evangelho e podemos sofrer retaliações. Podemos ser perseguidos por conta disso, né? Podemos ser ignorados, podemos, né, sofrer, né, por pregarmos o evangelho. Porém, a nossa responsabilidade é fazer o que Jesus mandou. E há um risco para nós se nós não cumprirmos esse mandamento, né? Eu gosto muito, sou apaixonado por essa passagem, Ezequiel capítulo 3, versículo 18, quando o Senhor diz, se eu te mandar avisar o pecador que ele vai morrer no pecado e tu não avisares, certamente ele morrerás. E o sangue dele, das tuas mãos, eu o requerirei, né? Mas o Senhor vai dizer no versículo 19, que se for pregado o evangelho e esta pessoa não der ouvidos e morrer, nós estaremos livres do sangue dessa pessoa. Então é importante nós refletirmos sobre isso, sabe? Quando você anda na rua, né, você passa pelas pessoas, principalmente você que enxerga, né? Às vezes a pessoa que enxerga, ela consegue perceber algumas coisas que eu não consigo. Tipo, você está vendo alguém ali, você vê na face daquela pessoa, né, no semblante dela a tristeza, você vê no olhar dela, né, que ela está perdida, ela está desesperada, ela está aflita. Como você reage diante de uma situação como essa? Você vai lá e dá um abraço na pessoa, prega o evangelho para a pessoa, ou você simplesmente se afasta, né? Ou você simplesmente se acha melhor do que ela? Você simplesmente, né, acha que aquela pessoa não é digna de ouvir o evangelho? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas ele disse, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ouvir se você não prega? Como é que as pessoas vão ouvir se você não anuncia o evangelho? Será que você é do tipo do crente que as pessoas só sabem que é crente quando ele vai para a igreja? Quando pega a Bíblia e coloca debaixo do braço? A semana inteira a Bíblia fica lá na estante pegando poeira, né? A Bíblia fica lá dentro do quarto, ou até mesmo aberta lá, em cima da mesa, em uma passagem, e você só pega a Bíblia quando vai para a igreja. Irmãos, nós precisamos fazer da Bíblia a nossa regra de fé. E se nós fizermos da Bíblia a nossa regra de fé, nós vamos compreender que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu conversando com um padre alguns dias atrás, eu perguntei a ele, padre, será que a sua religião tem ensinado as pessoas a ler a Bíblia e a fazer dela a sua regra de fé? Né? Então, irmãos, nós não podemos simplesmente ter um título de cristão. Não, o título não nos leva para o céu. O título não nos faz melhores do que ninguém, né? Nós precisamos, irmãos,
pregar o evangelho. Jesus nos chamou para isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ali no finalzinho do versículo, quando Pedro diz que nós fomos chamados das trevas, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Não é só na igreja, né? Eu não tenho que ser pregador apenas de púlpito. Eu não tenho que ser pregador apenas lá dentro do templo, apenas dentro da igreja, não. Eu tenho que ser pregador aonde eu estiver, dentro do ônibus, no trabalho, na escola, né? Na lanchonete, na rua, né? Na vizinhança, aonde eu estiver, dentro do Uber, não é? Então, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Eu, essa semana, saindo, me deslocando de um lugar para o outro, né? Dentro de São José do Rio Preto, quando eu entrei no ônibus, no Uber, né? Porque eu falei com o Senhor que todas as vezes não é um voto, não é uma, não fiz nenhum voto com o Senhor nesse sentido, mas eu falei para o Senhor que aonde eu estiver eu quero pregar o evangelho. Eu tenho procurado, eu aprendi com o irmão Jerônimo, um grande amigo que mora lá em Altamira, no estado do Pará. O irmão Jerônimo é um grande pregador e aquele homem não perde tempo. Eu aprendi isso com ele. Eu lembro que um dia nós estávamos em um cartório e aí ele chegou com a moça e falou assim: moça, eu conheço um homem que sabe tudo da sua vida. E aquela mulher ficou assustada, falou: meu Deus, moço, o senhor conhece o seu Joaquim? Ele disse: não, dona, eu não conheço o seu Joaquim, eu conheço Jesus, que conhece tudo da sua vida. Então nós não podemos perder tempo, irmãos. Aonde nós estivermos, nós temos que pregar o evangelho, né? E aí eu comecei a pregar o evangelho para aquele rapaz, e aquele rapaz abriu o coração para mim, dizendo que estava passando uma situação difícil, havia se separado, havia ficado com a dívida de 400 mil reais, e que ele estava procurando lutar para estar de pé, lutar para não tirar a vida. E ali eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele, e no final da corrida fazer uma oração por ele e dizer a ele que Jesus salva, né? Dar a oportunidade a ele de aceitar a Cristo, de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós precisamos ter essa percepção, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Eu quero deixar essa mensagem para você e eu quero deixar uma pergunta para todos nós. Nós temos realmente pregado o evangelho? Nós temos realmente, né, cumprido com este mandamento? Ah, mas eu trabalho. Não tem problema, pregue no seu trabalho. Ah, mas eu estudo. Não tem problema, pregue lá na sua faculdade ou na sua escola, né? Pregue aonde você for. Geralmente, irmão, deixa eu dar uma dica para você. Jesus disse que nós não devemos lançar pérola aos porcos, não é isso? Então, geralmente, quando eu vou falar de Jesus, eu falo para a pessoa: você conhece Jesus? Aí a pessoa vai dizer para mim se conhece ou não. Tem gente que fica assim meio... Fala assim: você gostaria de ouvir um pouco sobre Jesus? Se a pessoa disser que não, irmãos, eu respeito. Eu respeito. Mas eu sei que fazendo isso, eu já estou livre do sangue dela. Por quê? Porque eu pergunto: você gostaria de ouvir um pouco sobre Jesus? Até porque nós estamos vivendo uma época tão difícil, né? Eu lembro, eu já contei isso para os irmãos, em 2012, quando eu ainda estava na política, eu tive um sonho, e nunca é demais lembrar esse sonho. Eu sonhei que eu ouvi uma voz ecoar no ar dizendo: a grande tribulação começa hoje, o reino do anticristo começa agora. Um homem me pegou pela mão e disse: filho, eu tenho algo para te falar. E ele me conduzia a um local, nós sentávamos, era como se fosse um local de muita areia, como se fosse uma praia. E aí ele dizia: o que eu vou dizer agora, eu vou levar você em muitos lugares para que você possa anunciar. E ele diz: no país onde você mora há uma liberdade, e as pessoas podem ouvir e podem falar da minha palavra a qualquer lugar e a qualquer hora. Ele disse: porém, esta liberdade é falsa, e ela está prestes a ser tirada. Irmãos, isso foi em 2012. De lá para cá o Senhor me tirou da política, me fez andar o Brasil inteiro, né? Já fui em alguns, na verdade em 3 países, né? Tive o privilégio de ir em 3 países na Europa. Eu vi o Senhor cumprindo aquilo que Ele disse para mim, que ia me levar para anunciar o Evangelho. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? Que é importante você perguntar para a pessoa: você gostaria de ouvir? Se a pessoa disser que não, respeite
essa decisão dela de não ouvir falar de Jesus. Mas fique tranquilo que você estará livre do sangue dessa pessoa, né? E eu estou vendo, irmão, a nossa liberdade sendo tirada dia após dia, momento após momento, né? E eu tenho certeza que está chegando a hora de nós não podermos mais pregar o Evangelho, de nós não podemos mais dizer que Jesus é o único caminho, né? Nós vamos ter que dizer que Jesus é um dos caminhos, quando na verdade ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos aproveitar enquanto nós podemos. Vamos aproveitar esta liberdade enquanto temos, vamos pregar o Evangelho e vamos anunciar ao mundo de que Jesus é o único que salva, né? A salvação, ela só vem por meio de Jesus. Amém, queridos? Oremos em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, muito obrigado por esta mensagem, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por este privilégio de anunciarmos a Tua palavra. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Deus, que ouviu esta mensagem. Meu Pai querido, que cada pessoa, meu Pai, possa, meu Deus, ser um agente multiplicador desta mensagem. Que cada pessoa, meu Deus, possa se despertar para pregar, Senhor, nos sinais, para pregar nas praças, nas ruas, para pregar nas escolas, faculdades, trabalho, aonde elas estiverem, que elas sejam agentes multiplicadores desta mensagem, Senhor. Pai querido, faça de nós instrumentos afinados em suas mãos. Faça de nós homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Arranca de nós, Senhor, toda hipocrisia. Arranca de nós todo farisaísmo. Nos limpa, nos purifica, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós damos liberdade para que o Senhor possa, meu Deus, nos transformar e que possamos, meu Pai, um dia ouvir o Senhor dizer, vinde benditos do meu Pai. Meu Deus, usa-nos para ganhar almas para Ti, Senhor. Abençoe esta nação, abençoe este país, abençoe, meu Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para ministrar a Tua palavra em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Senhor, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, ó Senhor da glória, em o nome de Jesus, meu Pai, eu te apresento cada estado desta federação. Meu Deus, eu te apresento, Senhor, América do Sul, eu te apresento a Bolívia, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Argentina. Senhor, eu te apresento, Senhor, cada país da América do Sul, aqueles que eu não consegui falar o nome. Eu te apresento a América do Norte, meu Pai, Estados Unidos, México, Canadá. Meu Deus, eu te apresento cada país, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a França, a Hungria, Suíça, Suécia, a Noruega, a Alemanha, a França, Espanha, Estônia, Holanda, Islândia, Irlanda, Austrália, Áustria, Bélgica, Luxemburgo. Senhor, eu te apresento cada país, Senhor. Meu Deus, eu te apresento o Irã, o Iraque, te apresento a Síria, te apresento Israel, desperta Israel, meu Senhor. Pai querido, eu te apresento cada país do planeta Terra, meu Senhor. E que o Senhor possa, meu Deus, levantar missionários, homens cheios do Teu Espírito Santo, comprometidos com a Tua palavra. Meu Deus, eu te apresento o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, China, Índia. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Eu sei que eu não posso andar em todos esses lugares que eu falei e aqueles que eu não consegui mencionar o nome, mas a minha voz pode chegar. Esta mensagem pode chegar. Meu Deus, faça de nós verdadeiros missionários, verdadeiros evangelistas, para a Tua glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém, amém. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus, em nome de Jesus.